Amém, queridos? Graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai e da do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dar continuidade à nossa série acerca do Evangelho segundo escreveu João. Vamos começar a meditar hoje no capítulo 6. Queridos, até aqui nós meditamos em 5 capítulos, verdades tremendas foram reveladas ao nosso coração e de fato esse livro ele contém verdades extraordinárias, conversas do Senhor Jesus com pessoas individualmente, conversas com os fariseus, com a multidão, com seus discípulos na noite em que ele foi traído, que abrange do capítulo 13 até o capítulo 17. Então, meus irmãos, esse evangelho ele é maravilhoso, nos prova a divindade de Cristo, refuta a Trindade e, de fato, meus irmãos, nós precisamos meditar cada vez mais nesse evangelho, porque ele é simplesmente sublime. Sublime. Ele é um complemento dos outros evangelhos. Deus preparou esses 4 evangelhos, nos presenteou com esses 4 evangelhos, e João, se é que eu posso dizer assim, ele é a cereja do bolo. É claro que ele não é mais importante do que os outros evangelhos, mas aqui abrange verdades tremendas, eventos que aconteceu com Jesus que não estão registrados nos outros 3 evangelhos. Tudo obra do Espírito Santo, né, meus irmãos? Tudo obra do Senhor Jesus, arquitetado pelo Pai. Então, o Espírito de fato conduziu a vida de João. Os irmãos sabem que João, o Evangelho de João, historicamente comprovado, ele foi escrito depois do livro de Apocalipse. Então, João, naquela vibe maravilhosa de revelação acerca das coisas que em breve vão acontecer, que escreveu Apocalipse, com aquele entendimento maravilhoso, ele foi inspirado pelo Espírito, escreveu o Evangelho de João. Por isso que ele já começa o Evangelho de João falando acerca da divindade de Cristo. Enquanto que Mateus fala da genealogia de Jesus na carne, Lucas também. E Marcos começa falando acerca da obra de Jesus aqui na terra, como um servo fiel que trabalhou. Mas João começa falando aquele que era desde o princípio. Aleluia! Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela excelência das revelações. Nós te adoramos, Senhor Jesus, na beleza da sua santidade, Senhor. Nós te exaltamos, nós te magnificamos, Senhor Jesus. Só Tu és, Senhor, digno. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela revelação. És Tu que perscruta as profundezas do Pai e nos revela. Obrigado, Senhor Jesus, pela revelação que o Senhor deu para João através do anjo, acerca das coisas que em breve hão de acontecer, que o Pai te presenteou e o Senhor nos presenteia, Jesus. O Senhor quer se revelar a nós. O Senhor falou para os seus discípulos que muitas coisas o Senhor queria dizer para eles, mas que eles ainda não estavam prontos para receber. Mas nós temos esse privilégio de estarmos prontos, Senhor, para receber revelações da Tua palavra, Senhor. Muito obrigado. É tudo que nós precisamos. Conhecimento espiritual, Senhor. Houve uma batalha muito grande, Daniel 10. Daniel orando, jejuando, para receber a iluminação do tempo do fim. E houve uma batalha por 21 dias do anjo Gabriel, que foi entregar a revelação. Os principados e potestades não querendo permitir que Daniel recebesse aquela revelação, Senhor. Da mesma forma acontece nos nossos dias. Satanás está levantando muitas pessoas para que possam nos desanimar, nos atacar, Senhor Jesus, para que nós possamos desistir de buscar entendimento da Tua verdade. Mas nós estamos aqui como valentes pela verdade, Senhor Jesus. Estamos aqui dispostos a até mesmo dar a nossa própria vida por causa dessa palavra e do Teu testemunho nas nossas vidas, Senhor Jesus. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Importa agradar a Ti e não a homens, Senhor Jesus. Portanto, Senhor Jesus, nos revela, porque o conhecimento liberta, Jesus. E conhecereis a verdade nos libertará, e a verdade é a Tua palavra és Tu, Jesus. Tu és o Verbo de Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus maravilhoso, meu Pai. Só posso te chamar de Pai por causa de Jesus.
Obrigado por ter enviado Jesus Cristo, esse plano maravilhoso. Desde antes da fundação do mundo, o Senhor planejou Jesus Cristo para que pudesse ser o Cordeiro perfeito, imaculado, sem mancha nem mácula. Muito obrigado, Jesus, por ter sido fiel a esse chamado, por não ter desistido. No Monte das Oliveiras, o Senhor orando para que o Pai afastasse de ti o cálice. Mas o Senhor se entregou, não à sua própria vontade, mas à vontade do Pai. E graças a essa sua obediência, nós estamos aqui, Jesus. E o Senhor hoje vive para interceder por nós. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado pelas coisas que são e que em breve hão de acontecer. É por causa delas, Senhor Jesus, por causa desse prêmio maravilhoso, nós estamos aqui, lutando contra o pecado, fugindo de toda aparência do mal, meditando na Tua palavra, investindo o nosso tempo, trabalhando para Ti, Jesus. Porque o nosso trabalho não é vão em Ti. Muito obrigado, Senhor Jesus. Conduza esta gravação, Senhor. Fica à vontade para ministrar ao nosso coração aquilo que Tu queres ministrar e não propriamente aquilo que queremos ouvir. Te damos liberdade, Jesus, através do Seu Espírito unido ao Pai, para que possa nos inspirar, para que nós possamos enxergar verdades aqui que vão fazer toda a diferença na minha e na vida de quem estiver ouvindo aqui. E que sejamos praticantes da palavra e não somente ouvintes. Muito obrigado, Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos lá? Dar início ao capítulo 6 de João. Depois destas coisas, nós já meditamos até o capítulo 5, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão. Por que essa multidão estava seguindo a Jesus? Porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Queridos, hoje milhares e milhares de pessoas estão indo para as igrejas porque receberam a promessa de que Jesus pode resolver seus problemas pessoais. Pode curar uma enfermidade, pode livrar alguém das drogas, pode dar dinheiro, pode dar um emprego, dar um casamento. Só buscam Jesus só por causa dos sinais. Queridos, não é errado, nós cremos na cura, nós cremos que Deus pode suprir as nossas necessidades, de que Ele pode resolver nossa situação, nos dar um casamento bem-sucedido, nos dar um emprego. Não há nada de errado nisso. Nós precisamos destas coisas para viver neste mundo. O problema é tratar Jesus como gênio da lâmpada. É tratar Jesus só para poder receber dos seus benefícios. Queridos, esse é o grande erro. Tratar Jesus como o meu gênio da lâmpada. Faça 3 pedidos, mas eu não quero ter compromisso contigo. Porque é exatamente esse aqui que nós vamos meditar ao longo das próximas gravações. Que essa multidão seguia Jesus só por causa do que ele fazia. Mas não queriam ter compromisso. Não queriam andar com Jesus. E para andar com Jesus, tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz, estar disposto a sofrer afrontas, perseguição, humilhação, perder status, regalias, tudo por causa desse nome. E participar também dessa aliança. Então o povo não queria comer da carne de Jesus nem beber do seu sangue. Eles queriam só os benefícios. Eles estavam tratando Jesus como o solucionador dos seus problemas. Como o Messias que iria livrar Israel do cativeiro dos romanos. Nós vamos ler aqui, no decorrer da leitura, no capítulo 6, que eles queriam tomar Jesus para ser rei deles à força. Ou seja, a multidão estava de fato cega com relação às coisas de Deus. Mas ele quer falar de coisas que nós precisamos ouvir. E que nós possamos estar preparados para ouvir verdades. Que nem mesmo os seus discípulos estavam preparados para ouvir determinadas verdades. Que Jesus só foi se revelar para eles depois que ele foi assunto aos céus através do Espírito Santo. Então, meus irmãos, primeira coisa que nós precisamos entender aqui, nós não devemos seguir a Jesus por causa dos sinais que ele fazia na cura dos enfermos,
ou de algum benefício que ele pode nos dar. Jesus, ele é uma pessoa, ele requer de nós compromisso, andar com ele, caminhar com ele, tratá-lo não pelo que ele faz, mas pelo que ele é. E tendo Jesus como ele é no nosso coração, inevitavelmente nós vamos experimentar o que ele faz. Claro, de acordo com o nosso chamado e compreendendo os tempos que estão por vir. Tempos de perseguição, que a igreja do mundo todo será perseguida e nós devemos estar dispostos a abrir mão da nossa própria vida, se quisermos ganhar a vida eterna. Estarmos dispostos a não colocar o nosso coração nas coisas, mas sim dispostos a perder tudo, inclusive a própria vida, se for possível, por amor a Cristo. Amém, queridos? Mas enquanto a grande perseguição não vem para o mundo todo, nós que ainda não somos perseguidos, nós podemos sim experimentar suprimentos das nossas necessidades, tanto na área de finanças, como na área da cura, da emoção, mas isso não é o carro-chefe da nossa vida. Amém, queridos? Já começamos bem, né? Então, grande multidão, numerosa multidão seguiam Jesus, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Então Jesus subiu aos montes e assentou-se com os seus discípulos para poder instruí-los acerca da verdade, de forma mais particular. E esse mesmo Espírito, o Espírito de Jesus Cristo está em nós, queridos. E Ele quer que nós possamos investir nosso tempo, sentar com Ele no Monte das Oliveiras, no nosso secreto, para que Ele possa nos instruir mais acerca da verdade, nos falar mais abertamente acerca do Pai. A multidão que só busca Jesus pelas coisas, eles só vão ouvir por parábolas. Mas nós que buscamos a Jesus como Ele é, por causa dele, por causa do compromisso que nós temos com Ele, da nossa missão e do foco que nós temos, que é a eternidade, e para ganhar vidas, pescarmos homens para que possamos, brilhar como estrelas eternamente, para a verdadeira vida que importa que virá, aí Ele vai e nos revela mais abertamente acerca do Pai. Não nos fala mais por parábolas, mas nos fala mais abertamente. Então, subiu Jesus ao monte e assentou-se com seus discípulos. Uma coisa é a multidão, outra coisa é seus discípulos. E para ser discípulo de Jesus, o que ele falou? Quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e vem me segue. Verso 4. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Queridos, Jesus sempre sabia de antemão o que tinha que fazer. Por quê? Jesus ele amanhecia o dia e ia fazer a sua missão, ensinar nas sinagogas, ensinar para os seus discípulos, ensinar para a multidão, curar enfermos, expulsar demônios, fazer milagres extraordinários. Jesus ele sabia exatamente o que tinha que fazer. O planejamento já era pronto. Ele não ia para o serviço diário sem saber o que fazer. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer hoje? Me revela durante o dia. Não. Ele já sabia exatamente o que ia fazer. Por quê? E aí que está o segredo. Jesus tinha uma vida diária de oração. Jesus, ele se retirava todos os dias para estar a sós com o Pai em oração. E nesse ambiente de oração, Jesus ele recebia a direção que ele tinha que fazer durante o dia. Quer um exemplo? No mesmo livro de João, João capítulo 11, Jesus sabia que iria ressuscitar Lázaro. Lembra que ele fala, que ele ora, ó Pai, graças te dou, não estou lembrando assim exatamente as palavras, mas graças te dou porque tu sempre me ouves. Ou seja, Jesus orou antes de ressuscitar Lázaro. E Deus deu a resposta para Jesus: vá e ressuscita Lázaro. Então eu sei que tu sempre me ouves. E depois ele foi e ressuscitou Lázaro. Tem outro exemplo muito interessante em Atos, se não me engano é Atos 9,
quando João ele ressuscita Dorcas, né? Tabita chamada Dorcas, ou Dorcas chamada Tabita. Ele subiu ao segundo andar e antes dele ressuscitar aquela menina, ele orou. E Deus deu a resposta para ele: pode ressuscitar. E aí depois da oração, João foi e ressuscitou aquela discípula, Tabita, né? Ou Dorcas, chamada Dorcas, enfim. Está em Atos 9, depois os irmãos leem lá. Então, meus irmãos, por que nós somos sempre pegos de surpresa no nosso dia a dia e tem determinadas situações da nossa vida que nós não sabemos como resolver? Porque nós não temos uma vida diária de oração no secreto. Se nós adquirirmos um estilo de vida de todos os dias, ao acordarmos, buscarmos a Deus em oração e pela palavra também, e ali naquele ambiente nós orarmos e permitirmos que Deus nos inspire, Ele vai nos revelar, meus queridos, as coisas que vão acontecer. Esse é o Espírito da verdade, que nos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de acontecer. É o mesmo Espírito que estava em Jesus, está em nós, o Espírito do Pai. E hoje nós temos o Espírito do Filho juntos. Esse é outro Consolador, a unidade dos dois. E Ele quer nos dar direção. Jesus não é só a verdade, Jesus não é só a vida, Jesus é o caminho. Ele é direção. Em Amós, obrigado Jesus, em Amós capítulo 3, se eu não me engano, verso 7, eu acho que é verso 7, está escrito que Deus não fará nada sem antes anunciar o que vai fazer aos seus santos profetas, aos seus servos profetas. Então, Ele quer nos anunciar as coisas que hão de vir. Então, se nós tivermos uma vida dedicada de oração, nós teremos a direção para o nosso dia. Ele vai nos anunciar o que vai acontecer. E é exatamente o que aconteceu aqui. Jesus, por estar com essa comunhão constante com o Pai, ele sabia exatamente o que iria acontecer com aquela multidão. E Deus já tinha dado uma direção para ele. O Espírito de Deus já tinha dado uma direção para Jesus. Vai aparecer para você um menino com 5 pães e 2 peixes. Você vai multiplicar. Então, Jesus estava experimentando Filipe, porque Filipe era discípulo de Jesus. Estava andando com ele. E está nos ensinando, meus irmãos. Nós dizemos que somos discípulos de Jesus, andamos com ele. Mas e aí? Será que nós vamos saber exatamente o que ele quer fazer conosco? Ele quer dar uma direção para nós. E ele está perguntando para nós, como se fôssemos o Filipe aqui. Né? O que nós vamos fazer com essa multidão? Jesus já sabia o que ia fazer. Amém, queridos? Então Jesus já sabia que iria haver aquela multiplicação, por causa da sua constante vida de oração no secreto. Todos os dias. Se eu não me engano, é em Marcos que está escrito isso. Marcos capítulo 1. Todos os dias de madrugada, Jesus se retirava para estar a sós com o Pai. Se Jesus, um Deus perfeito, maravilhoso, encarnou, nunca pecou, ele precisava todos os dias orar para não cair em tentação, que dirá nós, meus irmãos? O segredo, meus irmãos, não é cair em tentação para depois se arrepender. O segredo é antecipar a tentação. Vigiem, orem, para que não caiam em tentação. Mas nós, infelizmente, nós caímos em tentação para depois orar, para depois pedir perdão. Não estou dizendo que Deus não perdoa, Ele vai perdoar se for genuíno o nosso arrependimento. Embora as consequências nós vamos ter que encarar. Mas, se nós nos antecipássemos, tivéssemos uma vida constante de oração, não cairíamos em tentação, queridos. Nós somos chamados de casa de oração por Jesus. Está escrito em Isaías, está escrito em Jesus quando ele expulsou, derrubou a mesa dos cambistas, conectando com os outros textos, né, de Mateus, de Marcos, de Lucas, que Jesus também fez aquela limpa no templo. Ele falou, a minha casa será chamada casa de oração. Só que vocês estão fazendo da minha casa uma casa de negócios, um covil de salteadores. Casa de oração. E uma casa de oração tem que orar, queridos. Orai sem cessar. É uma vida, um estilo de vida de oração. Nós pecamos muito nessa área.
Eu peco muito nessa área. Eu estou falando de oração aqui, mas eu não vivo uma vida de oração como deveria. Oro muito, muito pouco. Então nós precisamos desenvolver o hábito de separar um tempo a sós, só nós e Deus em oração. Ah, eu não tenho muita liberdade em casa, se tranca no banheiro e fica lá 15, 20 minutos orando. Nós precisamos, queridos, de direção. E a direção vem no ambiente de oração. Jesus sabia exatamente o que ia fazer no dia. Porque antes de madrugada, conforme está registrado por Marcos, capítulo 1, se não me engano é verso 35, não sei, está escrito lá em Marcos, depois os irmãos leem. Todos os dias de madrugada, Jesus se retirava para estar a sós com ele, com o Pai. Tem um texto também de Lucas, capítulo 5, que a multidão ficava maravilhada com os sinais de Jesus. E Jesus, ele retirava-se. Naquele momento, ele simplesmente, ao invés de ficar, maravilhado com ele mesmo, que beleza, a multidão está engrandecendo, beleza. Não, Jesus, ele simplesmente cortou aquele ritmo de ministério e voltou para estar a sós. Se retirou da multidão para estar a sós com Jesus. Então Jesus, ele tinha essa percepção. Opa, calma aí. Eu estou fazendo muitos milagres, muitos sinais, a multidão está maravilhada, está querendo me fazer, rei, calma, não é minha hora ainda. Enfim, eu estou sentindo tentado a sair do meu chamado. Calma aí. Jesus se retirava para estar a sós, para poder voltar ao equilíbrio. Vocês entenderam, né? Jesus nunca pecou, claro, mas ele foi tentado em todas as coisas. Jesus foi tentado em todas as áreas, querido. E eu ouso dizer para os irmãos que ele foi tentado até mesmo na área sexual. Ele foi tentado em tudo, mas não pecou. Amém, queridos? Ser tentado não é pecado. É bom entender isso. Ai, fui tentado a cometer aquele pecado. Ai, Jesus me perdoa. Não, você não pecou ali ainda. Você foi tentado. Jesus também. Ele nunca pecou, mas foi tentado em todas as coisas. Amém, queridos? Então nós precisamos fazer como Jesus, nosso maior exemplo. Vida de oração. Se quisermos fazer a diferença, né, queridos? Então ele quer, ele deseja nos anunciar as coisas que hão de vir, queridos, no nosso dia a dia, para que nós não possamos ser pegos de surpresa. Ele quer te falar, nesse dia vai aparecer uma pessoa para você que vai te perguntar isso e isso, ou vai te pedir isso na rua. Fica atento. Dá uma palavra de 2 minutos para ele. Faz isso com ele. Dá um dinheiro para ele, mas ao mesmo tempo fala com... Não sei, meus irmãos. Ele vai te revelar as coisas que vão acontecer. No teu trabalho, vai acontecer tal situação, um funcionário teu, ou um teu colega de trabalho vai fazer isso contigo. Faz o seguinte, não revide. Chama ela para conversar. Por que você fez isso? O que a empresa tem a ver com isso? O que o nosso patrão tem a ver com isso? Vamos alinhar aqui. Tudo bem, você não concorda comigo nisso, você se aborreceu comigo. Desculpa se eu te fiz algo mal. Vamos acertar e vamos profissionalmente alinhar para que nós possamos fazer com que a empresa seja saudável e a empresa crescendo, todos nós cresceremos juntos com a empresa. Enfim, situações do nosso dia a dia, queridos, que nós somos pegos de surpresa e não agimos como deveríamos agir. Por quê? Porque nós não temos uma vida de oração. Porque não amanhecemos, não acordamos para dedicar aquele tempo exclusivo para as coisas de Deus. Senhor, o que eu tenho que fazer nesse dia, Jesus? Revela ao meu coração o que vai acontecer, Senhor Jesus. O que eu tenho que fazer para ser bênção para as pessoas? Aleluia! Meus irmãos, nós temos que orar mais. Eu não planejei falar isso, queridos. Eu queria dar sequência aqui na multiplicação dos pães. Tem verdades tremendas aqui acerca dos 5 pães e 2 peixes. Falando acerca da edificação da igreja, 5 mais 7. Nos lembra o que? A menorá. Enfim, na próxima gravação nós vamos desenvolver melhor isso aí. Então, queridos, paramos aqui no verso 6. Então, o que nos agarrou aqui agora é o verso 6. Verso 5 e verso 6. Jesus fez uma pergunta para Filipe. E aí, Filipe, e agora? O que a gente faz com essa multidão aí? Conectando com Mateus, eles não têm para onde ir. Não tem comida, não tem supermercado aqui.
E aí? Essa multidão, quando voltar, vai desfalecer no caminho de fraqueza, porque estão com fome. O que a gente faz com essa multidão, Felipe? Jesus já sabia o que ia fazer, porque ele tinha comunhão com o Pai. E o Pai já tinha dado a diretriz para ele, que apareceria um menino com 5 pães e 2 peixes, e haveria multiplicação. Amém, queridos? Então é isso. Então, o tema dessa mensagem, se é que a gente pode dizer assim, é vida de oração. O segredo. Eu posso mudar depois, né? Eu falo do título às vezes na gravação e mudo depois. Né? Mas vida de oração, queridos, no secreto. O segredo para não sermos pegos de surpresa. Ou o segredo para recebermos direção no nosso dia a dia. Eu vou desenvolver esse título aqui. Mas essa porção de João, capítulo 6, versos 1 ao verso 6. Então é basicamente isso que o Espírito quis ministrar ao nosso coração nessa gravação de hoje. Amém, queridos? Por isso que eu falo para os irmãos, não se cansem com a série de João, porque você vai ver lá, João parte 60, parte 120, ai, não aguento mais ouvir sobre João. Não, cada gravação é uma revelação para o nosso coração. É um tema, se é o que eu posso dizer assim, é um tema diferente dentro do Evangelho de João. Então, por favor, não se cansem com a série. Deus vai falar coisas tremendas ao nosso coração no decorrer da exposição desse evangelho maravilhoso chamado Evangelho de João. Amém, queridos? Até a próxima gravação. Que o Senhor nos abençoe.